Então, bom dia, pessoal. Aqui, ó, hoje é dia 14/9, né, segunda-feira. Estamos começando mais uma webconferência. Essa em compensação às 2 últimas semanas que foram feriados, nós não conseguimos fazer. Vamos aos pontos principais, né, dessas webconferências, que se relacionam às aulas de sociedade simples e a outra aula de sociedade limitada, né? Nós tivemos já um conteúdo bem interessante sobre esses dois assuntos e vamos fazer uma rápida revisão inicialmente para depois, né, nós explorarmos a parte relacionada, né, à jurisprudência e à resolução de questões. No que diz respeito, né, à sociedade simples, eu sempre enfatizo que é um tipo societário que nós estudamos, que não é empresarial, mas a gente sempre encontra, né, o recurso, né, a suplementação das regras da sociedade limitada, da sociedade anônima, das demais sociedades empresárias, sempre vai desembocar na sociedade simples. Então, embora ela não seja empresária, a sua regulamentação supletiva torna de essencial importância para a gente poder trabalhar aqui juntos quando tratamos de sociedades empresárias. Pois bem, mas o importante é entender que toda aquela regulamentação que diz respeito a administradores, que diz respeito à responsabilidade de sócios, só é aplicável, né, no âmbito das sociedades empresárias se nesses tipos específicos, anônimo, limitado e assim vai, não existir uma regra que seja incompatível com as regras da sociedade simples. Então, eu sempre começo, né, elucidando para vocês 3 aspectos que têm que ser observados, né, que conflitam com as regras da sociedade simples, das sociedades empresárias. Então, a Simples, por exemplo, ela é organizada de tal forma que o registro dela acontece lá na sociedade, no cartório de registro civil das pessoas jurídicas. Então, o registro dela é no âmbito civil e não na junta comercial. Isso conflita com a ideia das sociedades empresárias que se registram na junta comercial, e lá elas têm, vamos dizer assim, um efeito constitutivo. Nasce, surge, né, a pessoa jurídica, a sociedade a partir dali. Segundo aspecto que eu gosto de enfatizar é que é possível, né, existir sócios com contribuição apenas em serviços. Né, isso na sociedade simples, na sociedade empresária não. Então, em aulas anteriores, não me lembro quem me questionou, quem me perguntou, por que que nós teríamos lá na sociedade simples, né, uma preferência por se constituir nesse sentido, ao invés de uma sociedade empresária. Bom, muitas vezes as pessoas preferem constituir sociedade simples porque ela permite, né, ela dá essa possibilidade de você trabalhar o sócio que só contribui com serviços. E além disso, né, na sociedade simples também, muitas vezes, existe um recurso mais aberto, mais ampliado para o crédito perante as instituições financeiras, perante os bancos. Então, isso é, obviamente, aproveitado por parte daqueles que exploram, vamos dizer assim, essa atividade. Então, são aspectos que a gente tem que estar atento, né, porque que na prática ainda tem gente que prefere a simples ao invés da anônima, das empresárias, anônima, limitada, sendo que quando você está na sociedade empresária, você tem algumas benesses, né? Mas às vezes não atendem aquilo que você de fato está procurando, aquilo que você quer. Aí na última alternativa, se alguém está com uma sociedade simples e fala assim, Ricardo, só um minutinho, pessoal. Parece que se desconectou aqui. Vocês estão me ouvindo direitinho? Que aqui deu uma mensagem que teria se desconectado. Tranquilo? Vocês me ouvem? Sim, dá para ouvir, não dá para ver, mas ouvir dá. Não entendi, Anelisa. Agora, a sua imagem estava sumida, mas agora voltou já. Deve ter sido porque veio essa mensagem aqui dizendo que estava reconectando, algum problema com a rede aqui. Talvez depois eu até conecto o cabo aqui para ter mais tranquilidade, se não der defeito com Wi-Fi. Mas voltando,
Então, assim, a sociedade simples, um último recurso que você tem, se você ainda prefere ficar na simples, né, mas se valer, por exemplo, das regras das sociedades empresárias, você pode, por exemplo, buscar as regras da limitada. E aí você faz aquela simples, que não é uma simples simples, uma simples pura. Então, não estou sendo redundante, não, tá, pessoal? Se vocês vão encontrar na legislação sociedade simples simples, né? Você vai estar trabalhando, né, de fato, na prática, com uma sociedade que ela é simples limitada, por exemplo, é assim que a doutrina vai chamá-la. Além disso, né, que é importante a gente também ter em mente? Além disso, inclusive é um motivo pelo qual às vezes as pessoas preferem ficar numa simples e emprestar regras delimitada. Na sociedade simples, a responsabilidade, via de regra, é ilimitada, ela não tem limites. Então, muita gente às vezes prefere, né, ficar na simples, mas para evitar essa falta de limitação na responsabilidade dos sócios, ela vai lá e recorre, né, às regras da limitada, combinando as duas. Então, nessas circunstâncias, você acaba tendo uma sociedade que, embora ela seja de natureza simples, ela está com uma roupa, está com uma roupagem, né, com uma vestimenta de sociedade limitada. Isso facilita muito. Bom, isso a gente tem para falar sobre sociedade simples, né? O que nós temos para falar sobre sociedade limitada? É o primeiro tipo societário dentre as sociedades empresárias que a gente estuda, né? Então, quando trabalhamos com sociedade limitada, o primeiro aspecto que a gente precisa enfatizar é que na sociedade limitada você tem uma responsabilidade solidária entre os sócios. O que eu quero dizer quando eu falo em responsabilidade solidária entre os sócios? Nessas condições, o que nós podemos observar é que aquilo que ainda não foi transmitido, né, alienado do patrimônio pessoal do sócio para o patrimônio da sociedade, que embora os sócios tenham se comprometido, eles ainda não pagaram. Então agora vamos usar as terminologias adequadas. Quando você se compromete a passar um valor para a sociedade, você está subscrevendo cotas. Esse valor vai estar de acordo com o percentual das suas cotas no capital social. Então, se o capital social é de 100 mil e eu subscrevi cotas, né, de 60%, as minhas cotas correspondem a 60% do capital social, obviamente, né, eu estou me comprometendo a pagar 60 mil desse capital social. Preciso pagar isso à vista? Obviamente que não. Eu pago de forma parcelada, mas imagina que eu ainda não terminei de pagar. Então, aquilo que eu ainda não terminei de pagar, e agora, terminologia correta, integralizar, ainda não integrou o capital social, daí o nome integralizar, é que eu vou ficar responsável. Ricardo, mas só eu vou ficar responsável? Não. Todos os demais sócios, porque a nossa responsabilidade é solidária. Então, qualquer sócio na limitada tem a responsabilidade pelo capital subscrito, mas não integralizado. Na prática é assim que funciona, tá? E aí se a pessoa ainda não, ou melhor, se a pessoa integralizou toda a parte dela e algum colega ainda não integralizou, ela se torna responsável. O D'Artagnan, na hora que ele for explicar a jurisprudência, né, ele vai lançar recurso aí daquele gráfico que eu gosto de fazer, um gráfico de pizza e tal, em que você demonstra ali a responsabilidade de cada sócio. Pessoal, ainda dando continuidade a esses aspectos da limitada, vamos lembrar que a limitada ela aceita, né, tanto o nome de firma no qual figura o nome do sócio, quanto a denominação, que é aquele nome como expressão de fantasia. Um aspecto que é muito importante nós observarmos é o seguinte: ao tratarmos, né, da sociedade limitada, ela nasce do dia a dia, da situação concreta. Por isso que ela tem uma natureza nitidamente contratual, né? Ou seja, ela tem por fundamento um contrato, e a grande preocupação do legislador na hora que desenhou, vamos dizer assim, esse modelo societário, o que ele queria era permitir que os sócios se relacionassem bem entre eles. Então,
a ênfase recai na relação entre os sócios. Por isso que eu sempre contraponho àquela associação lá do direito civil, em que não existem obrigações recíprocas entre os associados. Aqui existem sim. Então, um sócio pode cobrar de outro regressivamente, por exemplo, caso o outro não tenha integralizado o capital social. Um sócio pode exigir do outro que faça a sua parte, se não fizer, ele pode ser até expulso. Se algum sócio está prejudicando a imagem da sociedade porque está agindo de forma, né, gerando abalos, por exemplo, à reputação da sociedade que justificariam, né, uma expulsão por justa causa, seria mais uma alternativa também. Tá? Então, nós temos diversos aspectos, né, que vão acabar favorecendo, digamos assim, esse modelo, essa situação diferenciada que nós temos aqui na sociedade limitada. A responsabilidade dos sócios e dos administradores, além de regras próprias, também segue as regras da Simples, que a gente comentou agora há pouco, né? E um ponto que sempre é enfatizado é que a sociedade limitada você se vale também supletivamente daquelas regras da teoria ultra vires, né, do artigo 1015. Percebam que o 1015 ele não é um dispositivo relacionado diretamente à sociedade limitada, mas ali você tem 4 hipóteses, digamos assim, em que a responsabilidade do sócio acaba, do administrador, acaba sendo só dele, excluindo o ato que poderia ser imputado à sociedade, porque ele é considerado, né, além da vida dela. É o caso, por exemplo, de operações evidentemente estranhas à sociedade, é o caso, por exemplo, né, de pessoa que contratou, mesmo existindo uma disposição contrária registrada, né, junto aos órgãos competentes da sociedade, na junta comercial, por exemplo. É a situação daquela pessoa que já sabia, né, que existia aquela limitação de poderes. Então, tem as hipóteses lá no 1015 que são utilizadas de forma supletiva na limitada. Pois bem, como eu digo para vocês sempre, é só uma pincelada nos assuntos que foram trabalhados. Isso não exclui a sua responsabilidade como aluno de assistir aquelas aulas que foram gravadas de sábado, tá? Lá eu tenho uma preocupação, né, de enriquecer o conteúdo, né, ao máximo, de forma a entrar em detalhes, né, maiores. Se você não pôde no sábado, isso é normal, a pessoa às vezes tem algum compromisso, você assista as aulas depois, porque eu já modelei, eu já desenhei esse curso para nós, para que aquelas atividades fossem consideradas não síncronas, né? Isso daqui que a gente está fazendo agora, que é uma atividade síncrona. Então, eu preciso, né, que vocês tenham esse tipo de cuidado, né, na hora de trabalharem com todo esse conteúdo. Por quê? Porque senão você não consegue, né, estruturar suas respostas lá no trabalho, né? Muita coisa, por mais que você ache facilmente na internet, você não vai conseguir compreender adequadamente se você não tiver pelo menos uma iniciação no assunto assistindo às aulas. Além do que, nas próprias aulas mesmo, tem alguns assuntos que eu abordo de uma forma um pouco mais detalhada para poder te dar base para você responder a questão. Por exemplo, agora que ainda está faltando 2 trabalhos, né, apresentar para vocês, um deles, se eu não me engano, até vence amanhã o prazo, mas assim depois ainda tem mais 2. Sobre sociedade anônima, eu quero explorar essa questão que eu mencionei para o D'Artagnan antes de começar a gravar, sobre a questão sobre o assunto da sociedade anônima, que pode ou não ter, né, uma certa relação de pessoas, né, o affect societatis presente nela. Então a gente vai abordar, né, questões como essa. Devo colocar uma questão dessa no trabalho, porque, né, envolve um raciocínio um pouco mais complexo, melhor estruturado, baseado em toda, né, a fundamentação, toda aquela base conceitual que eu explico para vocês, né, nos vídeos, nas aulas gravadas de sábado. Você consegue resolver questões a partir deles. Tá ok? Bom, vou passar a palavra para o D'Artagnan para que ele faça a análise da jurisprudência. Né? Na sequência, depois a Stephanie vai resolver algumas questões com vocês. Então, por hora, né, vou deixar com ele aí a organização da nossa webconferência aqui. Vai lá, D'Artagnan, fica à Opa, vontade. só uma dúvida, Ricardo. Esse gráfico de pizza é o que você tinha apresentado para os meninos anteriormente? Porque eu tinha combinado com a É. Stephanie de Uhum. apresentar o mesmo material que o pessoal da noite. Aí a gente não tinha apresentado o gráfico. Não, não apresentou, mas se você quiser, o projeto aqui dele tá naquele material meu.
Ah, É, tá. Se você puder depois, então, fica mais fácil. eu projeto aqui para vocês, é o que eu usei lá, do exemplo da Adriane e tal. Aham. Eu acho que você não estava presente na aula do sábado de limitada, né? Mas você assistiu depois? Ou você É, deu uma aí olhadinha? eu. Sim, é Então porque você está esse lembrado. gráfico a gente não tinha. Eu vi só você Beleza, comentando sobre ele. Mas tá ok. tranquilo. Deixa Manda eu ver. projetar aqui pro pessoal. A propósito, bom dia, pessoal. Vou trabalhar com vocês questão da jurisprudência. Eu vou projetar a tela aqui. Tá dando para ver aqui a apresentação? Tá sim. Beleza. Então vamos lá, pessoal. Então, eu e Stefan separamos dois julgados. O primeiro diz respeito se um ex-sócio pode ser cobrado por dívidas da empresa após sua saída, que é a questão que o Ricardo vem trabalhando nas aulas da período que ele continua responsável após a averbação, se ocorrer a averbação. Então vamos lá. Recurso especial, exceção de pré-executividade, executada, sociedade limitada, responsabilidade, ex-sócio, cessão, cotas sociais, averbação, realizada, obrigações cobradas, período, posterior à cessão, ilegitimidade passiva do ex-sócio. Se vocês verem aqui da ementa, só desse resumo, sempre quando for ver um julgado da STJ, vocês vão conseguir trabalhar com o que aconteceu no julgado só de ler a ementa, porque ele dá um resumo geral de tudo que aconteceu. Então, vocês percebem que dá para você já ler essa ementa e entender, porque quando você for ler efetivamente o julgado, seja um recurso especial ou não, né, às vezes outra ação, você vai entender de forma mais aprofundada. Então vamos lá, vou ler com vocês. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 73, enunciados administrativos números 2 e 3 da STJ. A controvérsia a ser dirimida reside em verificar se o ex-sócio que se retirou de sociedade limitada, mediante cessão de suas cotas, é responsável por obrigação contraída pela empresa em período posterior à averbação da respectiva alteração contratual. Na hipótese de cessão de cotas sociais, a responsabilidade do cedente pelo prazo de até 2 anos, após a averbação da respectiva modificação contratual, restringe-se às obrigações contraídas no período em que ele ainda ostentava a qualidade de sócio, ou seja, antes da sua retirada da sociedade. Inteligência dos artigos 1003, parágrafo único, 1032 e 1057, parágrafo único do Código Civil de 2002. Recurso especial conhecido e provido. Recurso especial do STJ, né, julgado pela terceira turma, com relatoria do ministro Ricardo Vilas Boas Cueva. Então vamos lá, pessoal. O que aconteceu nesse processo aqui? Esse Nifon Matos recorrente deixou a sociedade, Cimentaria Tapa Buraco, no dia 20 de fevereiro de 2004. Houve alteração contratual, ou seja, a averbação da saída dele na junta comercial, em 18 de junho de 2004. Ou seja, nesse prazo de quase 4 meses depois que ele saiu. Posteriormente, houve o ajuizamento da ação pela parte recorrida, o espólio de Clóvis, em face da sociedade em 10 de agosto de 2006 para cobrança de débito gerado em dezembro de 2005 a agosto de 2006. Então, vejam, foi um débito gerado após a saída dele e após a averbação dessa saída. Houve um acordo judicial entre o espólio e a sociedade, não houve o cumprimento do acordo e então o acordo foi executado pelo espólio. Foi deferido o pedido de desconsideração da personalidade jurídica e foram bloqueados valores pelo Bacenjude do Unifon de Matos, que é o recorrente. Ele interpôs uma inserção de prejudicialidade, ou seja, alegando que não tinha nada a ver com a história, e a decisão do juiz, em primeira instância, foi a seguinte: o recipiente, ex-sócio da empresa executada Cimentaria Tapa Buraco, efetuou a cessão de suas cotas, devidamente registrada em 18 de junho de 2004. Porém, o sócio cedente deve responder pelas obrigações contraídas até 2 anos após a averbação da modificação do contrato, nos termos do artigo 1003, parágrafo único do Código Civil. A dívida objeto da presente demanda é concernente ao período entre dezembro de 2005 e agosto de 2006. A saída do sócio recipiente se deu por cessão de cotas averbadas em 18 de junho de 2004, respondendo este, portanto, pelas obrigações contraídas pela empresa devedora até 18 de junho de 2006. Desta forma, impõe-se o acolhimento parcial da exceção de pré-executividade apenas para considerar o recipiente parte legítima no período entre 19 de junho de 2006 e agosto de 2006. Daí ele interpôs a apelação.
e o desembargador relator negou o seguimento monocraticamente ao recurso, nos termos da seguinte fundamentação. Na presente hipótese, o débito cobrado corresponde ao período de dezembro de 2005 a agosto de 2006. A retirada do agravante ocorreu em junho de 2004. Assim, o agravante pode ser responsabilizado apenas pelo débito no período de dezembro de 2005 a junho de 2006, quando completados 2 anos da sua retirada. Então, vocês percebem que tanto o juiz de primeira instância quanto o desembargador relator entenderam de que, mesmo ele tendo averbado a saída dele da sociedade, ele ainda continuaria responsável por 2 anos pelas dívidas da sociedade, mesmo após a saída dele. Esse foi o entendimento deles. Ele interpôs um recurso especial. O STJ analisou a matéria. Vamos ler aqui. Do mérito. A partir do conjunto fático probatório delineado pela sentença e pelo acordo recorrido, é incontroverso que o recorrente se retirou da sociedade em 18 de junho de 2004, data em que devidamente averbada a alteração do contrato social relativo à cessão de suas cotas. As instâncias ordinárias também reconhecem expressamente que as obrigações locatícias, que deram ensejo à ação de cobrança em desfavor da empresa devedora, se referem aos meses de dezembro de 2005 a agosto de 2006, ou seja, período posterior à retirada do recorrente da sociedade. Assim, como já mencionado, a controvérsia reside em definir se o ex-sócio é responsável pelo pagamento de obrigação contraída pela sociedade posteriormente à averbação da alteração contratual que registra a cessão de suas cotas. A solução da questão passa pela interpretação dos artigos 1003, 1032 e 1057 do Código Civil 2002, que assim dispõe. Artigo 1003. A cessão total ou parcial de cota, sem correspondente modificação do contrato social com consentimento dos demais sócios, não terá eficácia quanto a estes e à sociedade. Parágrafo único. Até 2 anos depois de averbada a modificação do contrato, responde o cedente solidariamente concessionário perante a sociedade pelos terceiros pelas obrigações que tinha como sócio. Artigo 1032. A retirada, exclusão ou morte de sócio não o exime ou a seus herdeiros da responsabilidade pelas obrigações sociais anteriores, até 2 anos após a averbada resolução da sociedade, nem nos 2 primeiros casos pelas posteriores em igual prazo, enquanto não se requerer a averbação. Artigo 1057. Na omissão do contrato, o sócio pode ceder sua cota, total ou parcialmente, a quem seja sócio, independentemente de audiência dos outros, ou estranho, se não houver oposição de titulares de mais de 1/4 do capital social. Parágrafo único. A cessão terá eficácia quanto à sociedade e terceiros, inclusive para os fins do parágrafo único do artigo 1003, a partir da averbação do respectivo instrumento, subscrito pelos sócios anuentes. A interpretação dos dispositivos legais transcritos conclui a conclusão de que, na hipótese de cessão de cotas sociais, a responsabilidade do cedente pelo prazo de até 2 anos após a averbação da modificação contratual restringe-se às obrigações sociais contraídas no período em que ele ainda ostentava a qualidade de sócio, ou seja, antes da sua retirada da sociedade. No caso em exame, como já mencionado, o recorrente se retirou da sociedade em 18 de junho de 2004, data em que averbada a cessão de suas cotas, sendo certo que a obrigação contraída pela empresa e objeto de execução refere-se a período posterior, de dezembro de 2005 a agosto de 2006. As instâncias ordinárias, contudo, entenderam que o sócio cedente é responsável por parte da dívida executada no caso em tela. O acórdão recorrido, ao manter a sentença, conclui expressamente que o agravante pode ser responsabilizado apenas pelo débito no período de dezembro de 2005 a junho de 2006, quando completados 2 anos da sua retirada, circunstância que evidencia violação à legislação civil. Marlon Tomazetti leciona que o sócio que se retira ou é excluído permanece obrigado por 2 anos após a averbação da sua saída em relação às obrigações anteriores à averbação da alteração contratual. Discordamos do entendimento de Átila de Souza Leão Andrade Júnior, para quem a responsabilidade do sócio que se retira ou é excluído perdura inclusive para as obrigações posteriores à averbação, pelo prazo de 2 anos. Com efeito, o artigo 1032 do Código Civil de 2002 tem uma redação confusa, mas acreditamos que a interpretação a ser feita é a seguinte: o sócio que se retira ou é excluído tem responsabilidade pelas obrigações anteriores à sua saída pelo prazo de 2 anos, o que decorre da primeira parte do dispositivo. E, no caso da demora da averbação da sua saída, terá responsabilidade pelas obrigações entre a saída efetiva e a averbação da alteração, também pelo prazo de 2 anos, com o intuito de se proteger nos terceiros de boa-fé que negociam com a sociedade e não têm ciência da saída do sócio. Acreditamos ser a interpretação mais coerente, na medida que completamente desarrazoado impor responsabilidade ao sócio que saiu da sociedade. Mesmo depois que todos tenham condição de saber que ele não é mais sócio, não há motivo para tanto. Ora, se ele não é mais sócio, como impor uma obrigação decorrente de tal qualidade? Na hipótese de falecimento dos sócios,
Seus herdeiros mantêm a responsabilidade por 2 anos após a averbação da resolução da sociedade em relação às obrigações anteriores. No caso de cessão de cota, com a substituição do sócio, cedente e cessionário mantêm-se solidariamente responsáveis pelas obrigações anteriores à averbação contratual pelo prazo de 2 anos após tal averbação. Artigo 1003. Pelas obrigações posteriores à averbação, a responsabilidade é exclusivamente do cessionário. Ricardo Negrão, no mesmo sentido, afirma que, na sociedade por cotas de responsabilidade limitada, a retirada do sócio dissidente, regulada pelo artigo 15 do Decreto número 3.708 de 2019, 1919, né? Obrigava ao limite do valor do reembolso, pelas obrigações contraídas até a data do registro definitivo da modificação do Estatuto Social. O novo Código Civil, como já visto, traz a regra geral. A retirada, exclusão ou morte do sócio não exime ou a seus herdeiros da responsabilidade pelas obrigações sociais anteriores, até 2 anos após a verbada resolução da sociedade. Nem nos 2 primeiros casos, pelas posteriores em igual prazo, enquanto não se requerer a verbação. Essa norma, prevista para a sociedade simples, aplica-se às demais formas societárias empresariais e, de forma expressa, às sociedades limitadas. Artigo 1057, parágrafo único. Do mesmo modo como se dá incidência dentro dos limites da responsabilidade do tipo societário, o valor da obrigação não pode ultrapassar o do reembolso que representar seu quinhão social. Exemplificando, o sócio Tício retira a sociedade XYZ Limitada em 5 de julho de 2005 e a verbação dessa alteração social é levada à junta comercial somente em 8 de agosto de 2006. Dessa última data, conta-se o prazo de 2 anos para que os credores ou a sociedade o acionem pelas obrigações contraídas até 8 de agosto de 2006. Código Civil, artigos 1003 e 1057, parágrafo único. Como se depreende das lições doutrinárias, o ex-sócio da sociedade limitada somente é responsável por obrigação contraída pela empresa em período anterior à averbação da modificação contratual que consignou a cessão de suas cotas, pelo prazo de 2 anos após a referida averbação, nos termos dos artigos 1003, parágrafo único, e 1032 e 1057, parágrafo único do Código Civil de 2002. No caso em tela, como restou incontroverso do contexto fático probatório delineado pelas instâncias ordinárias, as obrigações que são objeto do processo de execução se referem ao momento posterior à retirada do recorrente da sociedade, com a devida averbação, motivo pelo qual ele é parte ilegítima para responder por tal débito, sendo de rigor, portanto, o acolhimento da exceção de pré-executividade. Ante o exposto, reconheço do recurso especial e dou-lhe provimento para colher a exceção de pré-executividade manejada pelo recorrente e, em consequência, excluí-lo do polo passivo do feito executivo. Então é isso aí, pessoal. Alguém ficou com alguma dúvida ou queria comentar alguma coisa sobre esse julgado? Tanhan, Opa, te pedi uma gentileza aqui. Deixa eu. Como é que eu faço para. Eu vou subir a minha tela aqui também. acho que eu tenho que desligar a minha. Será? Acho que sim. Só um instante, então. Vou desligar a minha aqui. Acho que deu certo. Tô vendo a sua. Vamos aprimorar um pouco essa apresentação para os alunos. Você já leu para a gente e tal. Quero que você faça o seguinte, ó, conta a historinha para a gente. Então, na verdade, uma vez que você é feito o contrato social, em tese, né, enquanto você estiver dentro da sociedade, fica a obrigação até prescrição, né? Explica esse esquema para os alunos aí agora, então. Ó, conta a historinha para mim, em resumo, em alguns segundos que você leu toda para nós aí. Aí, pessoal, como é o esquema que o Ricardo tá usando aí, só para vocês entenderem. Esse ex-sócio, que foi o recorrente que interpôs esse recurso especial, ele averbou a saída dele 4 meses depois que ele saiu efetivamente. Então, se vocês analisarem na tela do Ricardo, a data 18 de junho de 2004 foi a saída dele da averbação. Então, nesse período, de 18 de junho de 2004, pela regra do Código Civil, até 18 de junho de 2006, ele continuaria responsável pelas dívidas ocorridas antes, ou seja, contraídas pela sociedade antes da averbação do contrato, ou seja, uma forma de terceiros de boa-fé terem segurança jurídica, que ele continuaria sendo responsável. Só que a interpretação tanto do juiz de primeira instância quanto do desembargador relator no segundo grau foi de que ele continuaria responsável por todas as dívidas que a sociedade contraísse, mesmo depois da averbação, no prazo de 2 anos. Ou seja, seria esse segundo quadro que o Ricardo colocou. Mesmo, por exemplo, uma dívida contraída em dezembro de 2005, que foi o caso, ele seria responsável, sendo que ele já tinha saído da sociedade há muito tempo.
E a matéria chegou ao STJ, o STJ entendeu que ele não é responsável porque a averbação já tinha sido realizada. Ou seja, ele só seria responsável por esse período pelas dívidas que foram contraídas antes da sua saída. O que seria uma exceção, ou seja, uma situação diferente, caso ele não tivesse averbado. Se ele não tivesse averbado essa saída, ele continuaria sendo responsável, poderia ocorrer sim essa desconsideração e o patrimônio pessoal dele ser atacado pela execução. Só que não foi o caso, ele averbou, mesmo tenha sido alguns meses, né, 4 meses depois da saída dele efetiva, ele fez essa averbação. Então ele não é responsável pelas novas dívidas. Logo, o recurso reformou a decisão nesse sentido, porque houve uma interpretação errônea do artigo. Perfeito, tá vendo como assim fica até mais tranquilo, É o pessoal? esqueminha, né? Né? Exato. Não só esqueminha, mas também explicar a situação. O Caio tem uma pergunta, pode responder. Plétio, D'Artagnan, a dúvida que eu tenho é a seguinte: fala no 1032 que após a retirada tem um prazo de 2 anos, caso não tenha feito a averbação, certo? Uhum. E quando é feita a averbação, conta mais 2 anos a partir da averbação, por exemplo, ficou 4 anos sem averbar. E aí, após disso, eles requerem a averbação e aí contam novamente os 2 anos? Funciona assim, Caio. Tá dando pra me ouvir, né? Meu microfone tá ligado. Isso. Funciona o seguinte: a questão dos 2 anos, caso não ocorra averbação, é meio que uma sanção civil, porque ele foi negligente de não ter feito a averbação. Então, da data da saída efetiva dele, contam mais 2 anos que ele continua responsável. No caso em tela desse sócio que recorreu, se você vê, ele saiu da sociedade, salvo engano, dia 20 de fevereiro de 2004 e foi averbar só 18 de junho de 2004. Então, vamos supor que ele não tivesse feito essa verbação, que seria o caso que você citou. Não fez. Ele saiu 20. A saída efetiva foi 20 de fevereiro de 2004, mas ele não fez nada. Conta-se a responsabilidade dele, ou seja, como se ele ainda estivesse na sociedade, até 20 de fevereiro de 2006, entendeu? Aí daí acabou. Essa seria a sanção dele, que ele continuaria respondendo pelas dívidas. Agora, passou esses 2 anos do prazo, tá ok. Ele, vamos dizer assim, foi a sanção dele. Agora ele averbou, por exemplo, no caso em tela, ele averbou dentro desse prazo, 4 meses depois. Então, a partir de 18 de junho de 2004, ele não responde pelas próximas dívidas que a sociedade contrair. Se for contraída uma dívida de 19 de junho de 2004, aí ele não responde, que foi o caso do julgado. Deu para você entender? Vamos lá, Caio, se tiver alguma dificuldade, eu detalhe mais ainda, mas pode responder se ficou claro para você. Ficou, né? Eu vi que você jogou no chat aqui. Não, eu entendi sim. Obrigado. Não, beleza. A questão aqui é a seguinte, tá, pessoal? O que a gente tem que saber distanciar, né, distinguir, é responsabilidade de um lado, tá? E do outro lado, a imputação de obrigações. A pergunta do Caio ela é importante no seguinte sentido: a pessoa tem 4 anos já que saiu informalmente. Pela legislação, as obrigações que foram geradas depois que ele saiu informalmente, até 2 anos depois que ele saiu informalmente, podem ser imputadas a ele. Lembra que eu falei para diferenciar imputação com responsabilidade? Então, elas podem ser atribuídas ao sócio. Então, esse sócio continua responsável por obrigações que foram geradas mesmo depois da sua saída, né, nesses outros 2 anos. É como se fosse uma sanção, uma penalidade por ele não ter averbado. Ricardo, mas ele averbou depois de 4 anos. Bom, o limite temporal, né, o marco temporal para a responsabilidade das obrigações que foram geradas, então ele só pode ser cobrado por obrigações geradas até 2 anos depois da sua saída informal. Mas agora começa a contar um outro prazo, que é o prazo da responsabilidade. Responsabilidade significa que ele pode ser cobrado. Então, poder ser cobrado é diferente de a ele poder ser atribuída uma responsabilidade. Então, ele poderá ser cobrado agora, né, no decorrer de mais 2 anos, pelas obrigações que foram geradas lá atrás, até 2 anos depois que ele saiu da sociedade. Então, vamos pegar um exemplo aqui, né, pegando um ano de agora, que é 2020.
E o Caio perguntou de 4 anos. Então, em 2016, a pessoa saiu e informalmente falou. O que isso gerou de obrigações em nome da sociedade até 2018 pode ser cobrada dele. Ricardo, mas é só agora em 2020 que ele resolveu averbar, fazer a coisa direitinho. Tudo bem, até 2022 ele ainda pode ser cobrado pelas obrigações que foram geradas até 2018. Então, para tentar deixar a coisa, né, da forma mais clara aí possível. Ok, devolvendo a palavra então para o D'Artagnan, pode continuar. Perfeito, então. Vou projetar minha tela de novo. Perfeito, pessoal. Acho que está dando para ver minha tela aqui, né? Vamos seguir com o próximo julgado. Esse julgado trata se é possível a exclusão judicial de sócio majoritário de sociedade limitada por falta grave no cumprimento das obrigações, que é aquela questão, se os minoritários podem excluir o majoritário. É possível, pela iniciativa dos sócios minoritários, como é feito o cálculo da maioria dos sócios descrito no artigo 1030 do Código Civil? Questão importante, vou até seguir em frente com vocês aqui. Recurso especial, direito societário, ação de dissolução parcial de sociedade, negativa de prestação jurisdicional, não ocorrência, cerceamento de defesa, inexistência, sócio majoritário, prática de falta grave, exclusão, artigo 1030 do Código Civil 2002, sócios minoritários, iniciativa, possibilidade. Controvérsia limitada a definir se é possível a exclusão judicial de sócio majoritário de sociedade limitada por falta grave no cumprimento de suas obrigações, mediante iniciativa da maioria dos demais sócios. Nos termos do enunciado número 216 do CJF, aprovado na terceira jornada de Direito Civil, o quórum de deliberação previsto no artigo 1030 do Código Civil de 2002 é de maioria absoluta do capital representado pelas cotas dos demais sócios. Na apuração da maioria absoluta do capital social para fins de exclusão, esta exclusão judicial de sócio de sociedade limitada, consideram-se apenas as cotas dos demais sócios, excluídas aquelas pertencentes ao sócio que se pretende excluir, não incidindo a condicionante prevista no artigo 1085 do Código Civil de 2002, somente aplicável na hipótese de exclusão extrajudicial de sócio por deliberação da maioria representativa de mais da metade do capital social, mediante alteração do contrato social. Recurso especial não provido. Recurso julgado pelo STJ na terceira turma, relatoria do mesmo ministro. Vamos lá entender a situação. Ocorreu uma ação de dissolução parcial de sociedade proposta pelo esposo de Alexandre Marques da Silva Maia, em face de Francisco Marques da Silva Maia Neto e Álvaro Maia Administração de Imóveis Limitada, que é a sociedade. A alegação da quebra da Affectio Societatis, prática de concorrência desleal e impedimento dos demais sócios de participarem da administração da sociedade. Julgado procedente o pedido com a exclusão do sócio. Recurso interposto pelo réu, sendo uma das teses de defesa que somente se admite a exclusão de sócio por falta grave no cumprimento de suas obrigações por iniciativa da maioria dos demais sócios integrantes da sociedade, desde que também possua a maioria do capital social. Vamos lá ler o que aconteceu. Antes de mais nada, é preciso esclarecer que a dissolução parcial e a exclusão de sócios são fenômenos diversos, cabendo destacar no caso vertente o seguinte aspecto. Na primeira, pretende o sócio dissidente a sua retirada da sociedade, bastando-lhe a comprovação da quebra da Affectio Societatis. Na segunda, a pretensão é de excluir outros sócios, em decorrência de grave inadimplemento dos deveres essenciais, colocando em risco a continuidade da própria atividade social. Em outras palavras, a exclusão é medida extrema que visa a eficiência da atividade empresarial, para o que se torna necessário expurgar o sócio que gera prejuízo ou a possibilidade de prejuízo grave ao exercício da empresa, sendo imprescindível a comprovação do justo motivo. A Affectio Societatis constitui elemento subjetivo característico e impulsionador da sociedade, representando a convergência de interesses dos sócios para alcançar o objeto definido no contrato social. A respeito do tema, colhe-se a lição de Valdo Fázio Júnior. O ânimo societário é requisito fático, de índole subjetiva, da existência da sociedade, posto que a sua ausência caracterizada estará a própria natureza constitutiva dessa. Mas com o elemento impulsionador é um dever dos sócios, envolvendo a lealdade, a conduta coerente com o propósito declarado e a implementação contínua do intento societário. Nessa linha de entendimento, sobressai a Affectio Societatis como elemento preponderante na constituição e no desenvolvimento da sociedade, a qual dificilmente atingirá seu objeto social se inexistentes o comprometimento, a harmonia, a fidelidade e o respeito mútuo entre os sócios. No caso em apreço, não há discussão a respeito da efetiva quebra da Affectio Societatis, residindo a controvérsia somente quanto à prática de falta grave pelo sócio majoritário, questão que já recebeu a devida análise, e a interpretação conferida do artigo 1030 do Código Civil 2002, do seguinte teor.
Artigo 1030. Ressalvado o disposto no artigo 1004, seu parágrafo único, pode o sócio ser excluído judicialmente, mediante iniciativa da maioria dos demais sócios, por falta grave no cumprimento de obrigações ou ainda por incapacidade superveniente. Os recorrentes defendem que a norma em comento deve ser interpretada em conjunto com o artigo 1085 do mesmo diploma legal e com o princípio da preservação da empresa, exigindo-se, por conseguinte, a iniciativa de sócios detentores da maioria do capital social. Nos termos do enunciado número 216 do Conselho de Justiça Federal, aprovado na terceira jornada de Direito Civil, o quórum de deliberação previsto no artigo 1004, parágrafo único, e no artigo 1030 é de maioria absoluta do capital representado pelas cotas dos demais sócios, consoante a regra geral fixada no artigo 999 para as deliberações de sociedade simples. Na apuração desse quórum, todavia, como deixa claro o enunciado da própria lei, consideram-se apenas as cotas dos demais sócios, excluídas aquelas pertencentes aos sócios que se pretende excluir, consoante lição doutrinária de Silvio de Salvo Venosa. Uma questão que causa controvérsia acerca da exclusão do sócio por falta grave refere-se à possibilidade de exclusão pela minoria. À primeira vista, parece não ser possível, mas se analisado com atenção, o dispositivo autoriza o pedido de exclusão pela minoria, considerando-se que exclui-se do cômputo dos votos o equivalente do majoritário do que se requer a exclusão. Nessa mesma linha de entendimento, segue a opinião de Arnoldo Valde. O artigo 1030 traz outra inovação no que diz respeito ao poder da minoria. Isso porque, de acordo com a redação do artigo, pode o sócio ser excluído judicialmente, mediante iniciativa da maioria dos demais sócios. Ou seja, a maioria será computada, excluindo-se do cálculo o sócio que se pretende jubilar. Se o sócio a ser excluído detém a maioria do capital social da sociedade, a sua exclusão poderá, em tese, se dar por decisão dos sócios restantes, ou seja, por decisão dos sócios minoritários. Na realidade, há que se convir que a dissolução parcial, conforme anteriormente referido, é uma forma de preservação da sociedade, não sendo influenciada pelos conceitos de maioria e minoria. Daí porque é possível a exclusão do sócio majoritário, se necessário para a preservação do fim social para o qual a sociedade foi constituída. Assim, a maioria dos demais sócios a qual se refere o legislador pode, em princípio, representar a minoria do capital da sociedade. Exemplifiquemos. Um sócio detém 60% do capital de uma sociedade, enquanto outros dois sócios detêm 30% e 10%, respectivamente. Se aqueles que detêm, em conjunto, 40% do capital decidirem excluir o sócio majoritário, assim poderão proceder, eis que haverá uma decisão unânime, já que a maioria será quantitada a partir da participação dos 40%, ilheste, o restante dos demais sócios, uma vez excluída a participação daquele que se requer ser excluído. Nada obsta, ainda, que aquele que detém a participação de 30% do capital social também delibere pela exclusão do sócio majoritário, uma vez que sozinho deterá a maioria dos demais sócios. Destarte resta afastada de uma vez por todas a possibilidade do abuso da maioria. Eis que os minoritários também poderão proceder à iniciativa de exclusão do sócio majoritário que pratique falta grave no cumprimento de suas obrigações, ou a quem se verifica incapacidade superveniente, desde que devidamente comprovado, como expressamente determina o artigo 1030. Assim, na exclusão judicial de sócio em virtude de prática de falta grave, não incide a condicionante prevista no artigo 1085 do Código Civil de 2002, somente aplicável na hipótese de exclusão extrajudicial de sócio por deliberação da maioria representativa de mais da metade do capital social, mediante alteração do contrato social. Na espécie, o pedido judicial de exclusão do sócio majoritário ocorreu por iniciativa do espólio de Alexandre Marques da Silva Maia, posteriormente substituído pelos respectivos herdeiros, que, nessa condição, passaram a deter 48,26% das cotas sociais da empresa, a revelar que o comando do artigo 1030 do Código Civil de 2002 foi plenamente observado. Aliás, interpretação diversa redundaria na impossibilidade de exclusão judicial do cotista majoritário, por mais nocivos que fossem os seus atos em relação aos interesses e objetivos da sociedade, o que, em determinados aspectos, não se coaduna com o princípio da preservação da empresa. Essa, a propósito, foi a compreensão adotada no seguinte julgado dessa Corte Superior. Agravo regimental no agravo de instrumento, direito empresarial, exclusão de sócio por falta grave no cumprimento de suas funções, determinação de apuração dos haveres correspondentes às suas cotas, alegação de eventual violação aos artigos 535, 555 e 561 do CPC, não configuração, dilação probatória, impossibilidade, preclusão. Sociedade limitada composta por apenas dois sócios, cada qual detentor de 50% das cotas sociais, sendo que a um deles, com a participação de terceiros, é imputado ato lesivo à sociedade praticado com violação à lei e ao contrato social. Não se mostra razoável impor, nem compatível com a sistemática informal de regência de sociedades por cotas, exigir maioria do capital, maioria de sócios, ou ainda a realização de reunião de cotistas para deliberar sobre a possibilidade de ajuizamento de ação, dissolução de sociedade, exclusão de sócios, responsabilização de sócios. Precedentes: agravo regimental improvido.
Esse mesmo raciocínio deve ser aplicado na hipótese em que todos os demais sócios, à exceção, por óbvio, daquele que se pretende excluir, figuram no polo ativo da demanda, evidenciar a prévia aquiescência deles com o juizamento da ação judicial. Ante o exposto, nego provimento ao recurso especial. Ricardo, você pode projetar para os meninos o gráfico de pizza, então, para a gente exemplificar essa questão dos... Só um segundinho. Beleza. Isso, perfeito. Então, pessoal, utilizando o gráfico que o Ricardo projetou aí para vocês, para a gente entender melhor essa questão. A gente estava discutindo no julgado se é possível um sócio majoritário ser excluído judicialmente pelos minoritários, considerando que ele teve uma falta grave. E a discussão era se, mesmo eles tendo uma maioria de pessoas, eles não teriam a maioria do capital social total. Logo, eles não poderiam fazer essa exclusão, porque, se vocês lerem no artigo 1085, na exclusão extrajudicial necessita-se dessa maioria. Mas qual que foi o posicionamento da STJ? Que essa maioria do capital social é contada excluindo a participação do sócio que se pretende excluir, porque senão aconteceria um abuso da maioria, ou seja, um abuso do direito do sócio majoritário tomar todas as decisões da sociedade. Então, nesse exemplo, o Adriano seria o sócio majoritário e teria 70% do capital integralizado, ou seja, caso o José, que tem 20%, e o Ricardo que tem 10%, quisessem excluí-lo judicialmente, a tese que o recorrente defendeu era o seguinte: não poderia acontecer isso, por quê? Porque o Adriano tem a maioria do capital social, logo ele não pode ser excluído. Mas o que é a justificativa que eles usaram? Tira o Adriano da jogada. Então, igual aparece no gráfico, né, a pizza, a parte dele está destacada, tira essa parte dele. O que sobra? O José com 20%, o Ricardo com 10%. Logo, essa maioria do capital social para excluir o sócio Adriano vai ser contada do que restou, ou seja, dessa parte que está com o azul mais claro, que vocês estão vendo. O Adriano está com a azul escura, essa parte mais clara. Ou seja, ou o José sozinho, ou o José e o Ricardo por decisão unânime. Se eles se juntarem, ou seja, desses 30% que eles têm, juntar o 20% do José, que é a maioria, eles conseguem ter uma maioria do capital social, que é o capital social fora o do sócio a ser excluído, e excluir judicialmente o Adriano. Agora você pode me perguntar, como isso não aconteceria? Se fosse só o Ricardo tem 10%, ele não conseguiria excluir o Adriano sozinho. Então, se chegar no José, José, vamos excluir o Adriano? Ele fala, não, não consegue. Por quê? Porque o Ricardo é minoritário, não em relação a toda a sociedade, mas nessa questão específica, a gente analisa que ele é minoritário em relação ao capital social necessário. Ele é minoritário em relação ao José e não consegue. Agora, se o José sozinho chega ao Ricardo, Ricardo, vamos excluir o Adriano? E ele fala, não, não quero. Aí o José pode sim fazer essa tentativa, por quê? Porque em relação ao Ricardo, quando a gente tira o Adriano, já que ele vai ser excluído, a tentativa é excluir ele, o José tem a maioria do capital social. Logo, ele consegue ingressar e dar vazão a essa ideia de excluir o Adriano. Deu para entender? Ficou claro? Alguém tem alguma dúvida? Perfeito, então. Oi. Opa. Tá ouvindo? Sim, acho que o pessoal entendeu, tranquilo. A exclusão deve ser justificada? O Zé Eduardo está te perguntando aí. Ah, sim, tô vendo aqui no chat. Então, Beleza? sim, se você ler no artigo, salvo engano, deixa eu só confirmar aqui. 1030, essa exclusão é por falta grave no cumprimento das obrigações ou incapacidade superveniente. No caso em tela, eu não lembro qual que foi a justificativa. Acho que a gente não trouxe a justificativa do processo, mas o motivo foi a falta grave. Ele teve uma falta grave no cumprimento das obrigações. Então, esses dois casos que o Código Civil traz, falta grave no cumprimento das obrigações ou incapacidade superveniente desse sócio majoritário.
Tranquilo, então. Zé Eduardo aqui já está de boa. Betanha, Opa, tem então uma fechamos, pergunta. né? Tem mais alguma pergunta? Tem uma pergunta Pode do continuar. Matheus. Falta grave poderia ser abuso de direito? Então, falta grave no cumprimento das obrigações seria, por exemplo, esse sócio majoritário está. Vocês estudaram, por exemplo, teoria dos atos ultravires, então ele está cometendo atos estranhos à sociedade. Você poderia ler sim abuso de direito, então, por exemplo, ele está votando contrário à sociedade, porque ele tem essa maioria, por exemplo, no caso do gráfico de pizza, o Adriano. Eu tenho 70%, eu voto e passo o que eu quero na deliberação, então a sociedade, sei lá, por exemplo, precisaria do fornecedor A. E ele decide o B porque é amigo dele, sendo que os produtos do B são muito mais caros e de baixa qualidade. Então você percebe que rotineiramente ele está tomando decisões que, igual você falou, ele está abusando do direito dele de maioria, decisões que ele está faltando, ou seja, tem uma falha grave nesse cumprimento dessas obrigações dele em face à sociedade. Então os sócios juntam e pensam: opa, isso aqui está afetando a preservação da nossa atividade, que é o princípio da preservação da empresa. Isso aqui vai atrapalhar os nossos negócios. Aí então eles deliberam pela exclusão judicial dele. Inclusive, até comentando sobre o que você perguntou, o próprio ministro, relator, o Ricardo Vilas Boas Coelho, usou o exemplo que você deu. Seria, se a gente permitisse que ele ficasse na sociedade, seria um abuso do direito da maioria. Ou seja, por ele ser maioria do capital social, ele poderia fazer o que ele quisesse quando ele quisesse. Deu para entender tudo certinho? Perfeito. D'Artagnan, Oi. eu acho que na exposição do julgado fala que a justificativa seria o desrespeito à cláusula de não competitividade, se não me engano. E aí isso seria, então, essa falta grave, né? Então, perfeito. Então, seria exatamente isso. Seria ele estar uma falta grave não respondendo às obrigações que ele tem perante a sociedade. Aí os demais sócios que têm maioria, se vocês lembrarem, o sócio que pretende excluir, que seria no caso, né, o espólio, os herdeiros que se habilitaram, eles tinham 48% das cotas. Ou seja, não tem a maioria do capital social inteiro da sociedade, mas seria a maioria suficiente para excluir esse sócio majoritário, por causa desse motivo. Então, pessoal, tudo certo então? Acho que é isso. Só uma observaçãozinha que eu gostaria de fazer é assim, sobre a pergunta que foi feita da questão da cláusula, né, de não concorrência e tudo mais. O que acontece? Pela minha experiência, eu não li esse julgado muito detalhadamente, porque teria até que olhar as peças anteriores ao processo, e isso nem sempre está disponível para nós. A minha perspectiva, a minha experiência, aquilo que realmente eu vejo acontecer, é que a pessoa vai lá, assina o contrato, coloca no contrato lá que ela não vai concorrer depois de sair da sociedade. Aí ela concorre e na hora que ela é processada, como num caso como esse, que ela é excluída e tudo mais, ela vira e fala: olha, eu assinei, mas isso daqui vai contra o princípio da liberdade da concorrência, né? Eu também não poderia ter aberto mão, né, de uma garantia fundamental minha e tal. E aí vira toda essa discussão no âmbito dos tribunais. A gente tem que levar em consideração que nós temos no Brasil hoje uma séria crise de segurança jurídica, principalmente frente aos tribunais. Por quê? Porque por mais que você oriente, por mais que você estruture o contrato e tudo mais, na hora que vai parar no judiciário, é meio que uma caixinha de surpresas. Chega a ser mais inseguro do que é o common law dos Estados Unidos. Porque no common law dos Estados Unidos, nós temos ali a jurisprudência que ela acaba se modificando de acordo com, vamos dizer assim, de acordo com a evolução do pensamento jurídico. Lá tem muita força o debate, o precedente, tudo mais, nós já sabemos disso. Mas o que é interessante no meio disso tudo é que lá eles acabam conferindo, né, uma relevância à coerência, à argumentação. E aqui, às vezes, a gente tem argumentos que não têm natureza nem jurídica, né? Eu vou dar um exemplo para vocês de situações, por exemplo, teve um caso do direito penal
que eles usaram como argumento o fato de que as cadeias estavam superlotadas e tudo mais. Isso não é argumento jurídico, né? Você dizer, olha, isso daqui não pode ser criminalizado porque já tem uma superlotação nas cadeias. Eu estou usando o exemplo do penal para a gente poder entender aqui, né? Então, dependendo do argumento que é levado ao judiciário, e quando a gente não tem uma precisão, né, vamos dizer assim, do que pode ser compreendido como, né, valor fundamental, uma escala de valores e tudo mais, e existe esse risco da jurisprudência a qualquer momento mudar. Hoje em dia tem gente que fala em jurimetria, que é você metrificar, né, você colocar em termos estatísticos como que determinado órgão pode entender determinado assunto, qualquer chance, né, dele continuar naquela linha de raciocínio, ele mudar o precedente. Isso é complicadíssimo no Brasil. Então, assim, estou usando essa pergunta, né, que eu acho ela muito interessante, mas que ela é uma pergunta assim que acaba sendo um certo lugar comum. Em outras áreas do direito eu também vejo esse mesmo tipo de questionamento, porque é um raciocínio interessante, né? Na verdade não foi nem uma pergunta, foi uma observação, né, que aqui ela é muito bem-vinda nesse sentido, né? Ah, mas será que um argumento desse é suficiente para tipificar justa causa, né? E a gente viu aí que depois, no final das contas, o que se discutiu foi o quórum, né? Olha, como é que a gente vai considerar esse quórum no final das contas? Não vamos nem entrar na discussão se isso pode ser tipificado como justa causa ou não, mas eu garanto para vocês que no decorrer do processo isso também foi ventilado. Perfeito. D'Artagnan, mais uma vez, muito obrigado, tá, pela sua participação, pela sua contribuição. Stephanie, já está a postos para nós aí? Deixa eu ver aqui. Sim, bom dia. Bom dia. Então fica à vontade, a palavra é sua, tá? Para resolver as questões com os meninos aí. Pessoal, a Stephanie, além de me orientar no mestrado, ela é procuradora, então já passou por concurso também, né, Stephanie? Você pode passar esses macetes dos meninos aí. Já, isso é verdade. Fica à vontade. Bom dia, pessoal. Então, vamos começar com a resolução de questões. Eu vou compartilhar aqui com vocês. Só um momentinho. Então, vamos lá. A gente vai tratar sobre sociedade simples e sociedade limitada, né? Como o professor Ricardo já nos falou. Então, vamos começar aqui acerca da sociedade simples. Regulada pelo direito de empresa no Código Civil Brasileiro, é correto afirmar: a sociedade constitui-se mediante contrato escrito por meio de instrumento público, obrigatoriamente, o qual deverá ser registrado em repartição pública competente. O sócio admitido em sociedade já constituída se exime das dívidas sociais anteriores à admissão. A retirada, exclusão ou morte do sócio o exime ou a seus herdeiros da responsabilidade pelas obrigações sociais anteriores. D. O sócio cuja contribuição consiste em serviços não pode, salvo convenção em contrário, empregar-se em atividade estranha à sociedade, sob pena de ser privado de seus lucros e dela excluído. Alternativa E, no caso da sociedade possuir vários administradores, em todos os casos, faz-se necessário de forma conjunta a decisão sobre a prática de quaisquer atos referentes à administração da sociedade. Então, nós vemos aqui, vamos analisar a alternativa A. Igual o Ricardo falou, concurso, todo esse tipo de prova é muito macetinho, então a gente tem que estar muito atento a redação, porque às vezes a resposta se encontra nas mínimas palavras. Uma palavrinha que coloca, a alternativa fica errada. A alternativa A, por exemplo, ela está errada por quê? Aqui fala, ó, por meio de instrumento público, obrigatoriamente. A gente vai ver aqui no artigo 997, esse primeiro aí projetado, que a sociedade simples, ela constitui-se mediante contrato escrito, podendo ser particular ou público. Então, não precisa ser público obrigatoriamente. Então, a alternativa A está errada. A B também está errada porque fala que o sócio, ele se exime das dívidas sociais anteriores. E não, ele não se exime, está no artigo 1025. E por isso a importância de, antes de ingressar em uma sociedade, levantar o passivo dessa sociedade antes de ingressar.
porque o sócio, ele não se exime, ele vai ser responsável pelas dívidas anteriores à sua admissão. Na letra C, fala sobre a retirada, exclusão ou morte do sócio ou a seus herdeiros de responsabilidade exime, né, da responsabilidade pelas obrigações sociais anteriores. Então, também é o macetinho aí, o não, né? Não exime. É o artigo 1032. Então, a retirada, exclusão ou morte do sócio não o exime, ou a seus herdeiros, né, no caso de morte, da responsabilidade pelas obrigações sociais anteriores. Então, tudo isso é para poder, já que ele vai até de encontro aí vai até o encontro aí da jurisprudência, né, para proteger todos os terceiros de boa-fé que fizeram um compromisso com a sociedade. Então, na época que ele era sócio, ele responde sim. A letra D, ela é a correta. Por quê? O sócio, aqui a gente falando de sociedade simples, ele admite aquele sócio indústria, né, que é que contribui só em serviços. Então, esse sócio, ele não pode, salvo convenção em contrário, se eles pactuarem em contrário, empregar-se em atividade estranha à sociedade, sob pena de ser privado de seus lucros e dela excluído. É a redação do artigo 1006 do Código Civil. E a letra E também está errada, por quê? Porque não são todos os casos, né? Aqui fala, em todos os casos, no caso de possuir vários administradores, faz necessária decisão de forma conjunta. Não é, né? Tem atos que são de competência conjunta, não são todos os atos da sociedade. Então, a alternativa correta nessa questão é a alternativa D. Tudo certo? Então, vamos aqui para uma questão do CESP. O CESP gosta muito de fazer casos, assim, de historinha prática. Vamos ver aqui, Abel, Breno e Celso são sócios de uma sociedade simples que exerce atividade não empresarial. Do contrato social dessa sociedade, regularmente redigido e inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas, consta exclusivamente como administrador o não sócio Danilo. No exercício de suas atribuições sociais, o administrador Danilo distribui lucros ilícitos aos sócios Breno e Celso, que recebem os valores com total conhecimento da ilicitude. Abel não recebe lucro algum, nem conhece a distribuição ilegítima. Acerca da responsabilidade civil pela distribuição de lucros ilícitos nessa situação hipotética, assinale a opção correta. A. Apenas Breno, Celso e Danilo serão solidariamente responsáveis pela distribuição dos lucros ilícitos. B. Apenas Danilo deverá ser responsabilizado pela distribuição dos lucros ilícitos, pois a responsabilização por essa conduta deve afetar quem a realizou e não quem recebeu os lucros. C. A responsabilidade pela distribuição dos lucros ilícitos é restrita aos sócios da sociedade, que serão responsabilizados na proporção de suas cotas sociais, havendo direito de regresso contra Danilo. D. Danilo responderá de maneira direta, enquanto Breno e Celso serão subsidiariamente responsáveis pela distribuição dos lucros ilícitos, pois detinham conhecimento da ilegitimidade e receberam os valores distribuídos. E. Abel, por ser sócio, poderá ser responsabilizado pela distribuição dos lucros ilícitos, mesmo não possuindo conhecimento da ilegitimidade da distribuição. Então, aqui, a questão é para verificarmos quem vai ser o responsável pela distribuição dos lucros ilícitos. O artigo 1009 nos dá a resposta. A distribuição de lucros ilícitos ou fictícios acarreta a responsabilidade solidária dos administradores que a realizarem e dos sócios que os receberem, conhecendo ou devendo conhecer-lhes a ilegitimidade. Pessoal, os lucros ilícitos ou fictícios, né, são aqueles inexistentes. Eles são gerados por meio de artifícios contábeis, seja por superestimação de receitas ou ocultação de despesa. Então, esses lucros ilícitos, a distribuição deles vai acarretar a responsabilidade tanto do administrador que o realizou, aqui no caso da questão é o Danilo, tanto quanto os sócios que os receberem. E aqui o artigo é interessante ver que ele fala assim, ó, conhecendo ou devendo conhecer-lhes a ilegitimidade. A partir do momento que um sócio recebe um lucro, ele tem que aferir de onde que é proveniente.
Então, seja ele conhecendo, ele tem essa presunção de que ele deveria conhecer sua ilegitimidade. Então, aqui no exercício, é bem nítido que fala que eles conhecem total conhecimento da ilicitude. Então, Danilo é o responsável por ele ser o administrador e ter realizado, né, essa distribuição dos lucros ilícitos, e os sócios que receberam, Breno e Celso, também são responsáveis. Abel, por sua vez, ele não recebeu, nem conhecia essa distribuição. Então, ele é eximido da sua responsabilidade pelo artigo 1009. Então, a alternativa correta é a letra A. Apenas Breno, Celso e Danilo serão solidariamente responsáveis pela distribuição dos lucros ilícitos. Os três vão responder aí por essa distribuição de lucros ilícitos. Ok? Artigo 1009. É bom a gente até ver que, assim, por mais que esteja na letra da lei, igual ao artigo 1009, a gente consegue resolver mesmo não sabendo o teor do artigo, porque é só a gente pensar, assim, até agir pela lógica, né? Ali fala explícito que o Abel nem conhecia dessa distribuição. Então, a gente consegue até resolver algumas questões analisando pelo que seria mais correto ali. Na sociedade simples, quando, por lei ou pelo contrato social, competir aos sócios decidir sobre os negócios da sociedade, as deliberações serão tomadas por maioria de votos, contados segundo o valor das cotas de cada um. Prevalece a decisão sufragada por maior número de sócios em caso de empate, e se este persistir, se o empate ainda persistir, prevalece qual voto, né? Como que vai resolver essa questão? Prevalecerá o voto do sócio mais antigo ou do sócio mais recente? A decisão ocorrerá por sorteio? Prevalecerá o voto do sócio que votou por último? Ou será decisão judicial, decidirá o juiz? O artigo 1010 fala sobre essa questão, sobre as decisões, né? Como é que vai ser dada essa maioria de votos. E aí, aqui no parágrafo 2º, é explícito, né? Prevalece a decisão sufragada por maior número de sócios no caso de empate, e se este persistir, decidirá o juiz. Então, vai ser necessário uma decisão judicial no caso de empate, né? Aqui também a gente consegue até ver, né, se, por exemplo, tem umas alternativas que não tem lógica, né? Quem votou por último, né? Por sorteio, está sendo feita uma votação. Então, aqui, no caso de persistir o empate, né, aqui deu uma alternativa, vai ser se persistir, aí vai para a decisão judicial. Artigo 1010, parágrafo 2º, nos traz isso aí, explicitamente. Então, vamos para a próxima. Na sociedade simples, os atos praticados por administradores com excesso de poderes. A. Sempre vinculam a sociedade perante terceiros, se a limitação de poderes não estiver expressa no contrato social ou em suas alterações devidamente inscritas ou averbadas no registro próprio da sociedade. B. Sempre vinculam a sociedade perante terceiros, conforme teoria da aparência, cabendo à sociedade ou aos seus sócios demandarem perdas e danos do referido administrador. C. Sempre vinculam a sociedade perante terceiros, conforme teoria da aparência, mas, diante da prova do excesso de poderes, caberá ao terceiro demandar perdas e danos do administrador e, somente na insuficiência dos bens pessoais deste, executar os bens da sociedade. D. Não vinculam a sociedade se a limitação de poderes estiver expressa no contrato social inscrito no registro próprio da sociedade, se independentemente da limitação expressa houver prova de que a limitação era conhecida do terceiro, ou ainda tratando-se de operação evidentemente estranha aos negócios da sociedade. Alternativa E, não vinculam a sociedade perante terceiros, apenas em se tratando de operação evidentemente estranha aos negócios da sociedade. Essa questão aqui, pessoal, trata da teoria ultra vires, que ultra vires significa além das forças. É uma teoria ligada diretamente à figura do administrador, em que o administrador pratica ato além das forças a ele atribuídas pelo contrato social, né? Ou seja, com extrapolação de poderes. Então, o artigo 1015
nos dá a resposta sobre esse excesso por parte do administrador. E nós vemos aqui que o gabarito é a letra D, que está bem escrito o que está no parágrafo único. O excesso por parte dos administradores somente pode ser oposto a terceiros se ocorrer pelo menos uma das seguintes hipóteses. Se a limitação de poderes estiver inscrita ou averbada no registro próprio da sociedade, provando-se que era conhecida do terceiro, o terceiro sabia, né, que era um excesso por parte do administrador, e tratando-se de operação evidentemente estranha aos negócios da sociedade. Então, tratando de negócios que não tem nada a ver com a atividade da sociedade. É exatamente a alternativa D. E é interessante a gente ver, igual o Ricardo sempre fala, sempre tem alguma exceção. Então, essas alternativas aqui, ó, A, B e C, que vem aqui, ó, sempre vinculam, sempre vinculam. Então, a gente vê aqui que sempre tem as exceções. Então, tem no caso aqui da responsabilidade pelo ato ultra vires, tem as hipóteses legais. Então, a alternativa correta é a alternativa D. Ok, pessoal? Então, vamos para a próxima. Agora que a gente já vai entrar na seara da sociedade limitada. Ó. A sociedade limitada encontra-se, e é importante a gente prestar bastante atenção, porque ainda mais tratando de direito empresarial, que a gente tem vários tipos societários, a gente vê que muda de uma para outra, né, algumas questões. Então, aqui, a sociedade limitada encontra-se regulada nos artigos 1052 a 1087 do Código Civil. Para que ela possa atingir sua finalidade, necessita de patrimônio, já que sua personalidade é diversa da personalidade dos sócios. Em relação ao capital e ao patrimônio social desse tipo societário, assinale a afirmativa incorreta. Então, nós vamos ver qual está errada. Alternativa A. No momento em que a sociedade limitada é constituída e inicia a atividade que constitui o objeto social, o patrimônio é igual ao capital social. B. Na constituição da sociedade, há a possibilidade do ingresso de sócio cuja contribuição consista exclusivamente em prestação de serviços. C. A distribuição dolosa de lucros ilícitos acarreta a responsabilidade solidária dos administradores que a realizarem e dos sócios que os receberem. E D. O sócio remisso é aquele que não integraliza sua cota na forma e prazo previstos, podendo, por esse fato, ser excluído da sociedade. Então, a alternativa A, ela se encontra correta, porque quando você inicia a atividade, né, o patrimônio é igual ao capital social. Então, está falando assim da Constituição. Então, ainda não está iniciando as atividades, o patrimônio é sim igual ao capital social. Alternativa B. Aí, nós vemos que, se tratando de sociedade limitada, essa é a alternativa incorreta. Porque na sociedade limitada, o artigo 1055, parágrafo 2º, ele é expresso a falar que não se admite o sócio que contribua apenas com prestação de serviços. Então, artigo 1055, parágrafo 2º. Então, se tratando de sociedade limitada, não é possível. Então, a alternativa B é a incorreta. Então, é o gabarito da questão. Mas vamos ver também a questão C e D. A C, ela é correta e está no artigo 1009, que fala: a distribuição de lucros ilícitos ou fictícios acarreta a responsabilidade solidária dos administradores que a realizarem e dos sócios que os receberem, conhecendo ou devendo conhecer-lhes a ilegitimidade, é da questão anterior que nós já vimos, né, do caso aí do CESP. E a D também é correta, tratando do sócio remisso, é o artigo 1004. O sócio remisso é aquele que não cumpre com a sua obrigação de contribuir para a formação do capital social. E ele pode, sim, chegar a ser excluído. É aqui o parágrafo único, ó. Verificada a mora, poderá a maioria dos demais sócios preferir a indenização à exclusão do sócio remisso, ou reduzir-lhe a cota do montante já realizado, aplicando-se em ambos os casos, posto no parágrafo 1º do artigo 1031. Então, o sócio remisso, ele poderá, sim, chegar a ser excluído, né? O Ricardo até abordou essa questão aí no início da aula, da nossa webconferência. Então, a alternativa incorreta é a letra B. Tudo certo, pessoal? Eu tenho uma pergunta. Pode falar, Marinha. Tem como você voltar lá, rapidinho? Claro.
Na letra A, tá falando do patrimônio ser igual ao capital social, né? Quando que o patrimônio vai deixar de ser igual ao capital social? Porque no início né? Sim, no início porque quando a gente vai constituir uma sociedade, o capital social é o valor fixado no contrato social, então ainda não teve atividades. Então, vamos supor aqui, vou dar um exemplo. A partir do momento que for tendo atividades, esse capital social ele vai ser alterado. Um exemplo, o sócio, vamos supor, a Marina, você, Marina, integralizou suas cotas no imóvel que hoje vale 500 mil. Aí, amanhã, esse imóvel pertencente à sociedade, ele deprecia por causa dessa questão da pandemia. E aí, se você for fazer uma avaliação, o imóvel ele vai passar a valer 300 mil. Então, assim, o capital social ele já foi integralizado e isso não muda de valor com a tal desvalorização. Mas o patrimônio da sociedade, ele sofre uma diminuição por causa dessas alterações de mercado. Então, assim, a alternativa A fala do quê? No início das atividades, ainda não deu tempo dos bens que foram usados para integralizar o capital social e que compõem o patrimônio da sociedade não sofrer nenhuma valorização ou desvalorização. Portanto, no início, capital social e patrimônio são de valores idênticos. Depois, à medida que vai acontecendo essas atividades, pode acontecer esses liames do mercado e alterar o valor do patrimônio. Entendi. Aí, no caso, por exemplo, se eu vender esse imóvel que tá integralizado no capital social, meu capital social também vai alterar, né? Não, o capital social, ele só pode ser alterado, né, mediante um acordo prévio entre os sócios. Então, o capital social, ele não altera. O que vai alterar, porque são quantidades de cotas. Então, o capital social, ele já foi integralizado e não muda com a desvalorização, porque o capital social foi integralizado já. Mas o patrimônio da sociedade é que sofre esses liames. Porque, por exemplo, aqui no caso, no exemplo que eu te dei, foi feito, por exemplo, num bem imóvel. Então, o patrimônio social sofre essa alteração. As cotas, elas podem ser alteradas, né? O patrimônio, né? O capital social. Mas aí o capital social, ele está inscrito em contrato, então ele tem que sofrer alteração contratual para essa alteração das cotas. Certinho, obrigada. Obrigada a você. Espera aí, só um minutinho, deixa eu complementar uns detalhes aqui. Capital social, Marina, é aquele que está descrito lá no estatuto ou no contrato. Como a gente está falando de limitado aqui, é o contrato social, né? Ou de sociedade simples, é o contrato. Então, você vai lá e descreve como capital social, por exemplo, 500 mil reais. Mas desses 500 mil reais, tem, por exemplo, você perguntou de imóvel aí, tem um apartamento que custa 150 mil, vamos dar um exemplo assim, tá? Esse apartamento não vai aparecer lá no contrato como descrição do capital social. O capital social, ele é estático, já está descrito lá, vai ficar aquele valor. Ricardo, mas e se depois esse imóvel for vendido? Achei muito legal essa pergunta, né? Se esse imóvel for vendido, é porque o patrimônio que a sociedade tem já está inferior ao que foi previsto no capital social. Inferior, de certo modo, também, né? Porque se você pega o dinheiro que vendeu do apartamento e aplica e aumenta, também pode ter aumentado. Então, você está percebendo que o patrimônio ele é dinâmico, né? Que ele aumenta, diminui conforme as circunstâncias, enquanto o capital social ele acaba sendo fixo. Ficou claro isso? Sim, entendi. Beleza? Então, o cuidado que a gente tem que ter é esse, tá? Pode continuar, Stephanie. É isso mesmo, obrigada, Ricardo. É exatamente isso que explicou melhor. O capital e o patrimônio são questões diferentes, né? Então, vamos lá para a próxima. Em relação às sociedades limitadas, analise as afirmativas abaixo. Então, já vamos analisando as alternativas aqui. A primeira, as alterações do contrato social dependem de deliberação dos sócios, tomada em reunião ou assembleia, pelos votos correspondentes a, no mínimo, 3/4 do seu capital social. Então, obviamente, né, que as alterações dependem de uma deliberação dos sócios. E o artigo 1071 vem falar sobre esse quórum aí de 3/4. Artigo 1071, inciso 5, fala, dependem da deliberação dos sócios, além de outras matérias indicadas na lei ou no contrato, a modificação do contrato social, então dependem da deliberação dos sócios,
E esse quórum de 3/4 vem no artigo 1076, olha lá, ressalvado o disposto no artigo 1061, no parágrafo 1º do artigo 1063, as deliberações dos sócios serão tomadas, inciso 1, pelos votos correspondentes, no mínimo, a 3/4 do capital social, nos casos previstos no inciso 5 e 6 do artigo 1071. Então, exatamente aqui, o inciso 5, modificação do contrato social, então pede esse quórum qualificado aí de 3/4 para alteração. Então, a alternativa está correta. A alternativa 2. Nas sociedades limitadas, todos os sócios devem contribuir para a formação da sociedade, sendo vedada a contribuição que consiste unicamente em prestação de serviço. Essa nós já até abordamos, né? Artigo 1055, parágrafo 2º. Na sociedade limitada, não se admite o sócio que contribua apenas em prestação de serviço. Então, ela também está verdadeira. E a alternativa 3. Na omissão do contrato social, o sócio poderá ceder sua cota, total ou parcialmente, a quem seja sócio, independentemente de audiência dos demais, ou a estranho, se não houver oposição dos titulares de mais de 1/4 do capital social. A alternativa também está correta. É o artigo 1057, que fala exatamente o mesmo textinho aí. Que na omissão, né, caso contrário, o sócio pode ceder sua cota para quem seja sócio, independentemente dos demais, já que é sócio da sociedade, e se for um estranho, se não houver oposição dos demais sócios, de mais de 1/4 do capital social. Então, ele vai limitando aí esse 1/4 do capital social, precisa dessa anuência. Então, nós vemos que todas as alternativas estão corretas. O gabarito é a letra A. Ok? Ó, essa questão é de 2020, esse ano, quando a gente ainda conseguia ter concurso, lá de Santa Catarina. E ela é bem interessante porque ela é bem atual e ela vem justamente pegando na alteração recente que teve de 2019 sobre a Lei de Liberdade Econômica. Ó, é correto afirmar sobre a sociedade limitada. A responsabilidade do sócio é restrita ao capital social da empresa? B. A sociedade limitada pode ser constituída por uma ou mais pessoas? C. A empresa responde solidariamente pela omissão na integralização do capital social? D. Quando houver mais de um sócio, as cotas deverão ser divididas de forma igual entre eles? E. A integralização do capital social em prestação de serviço depende da aprovação dos demais sócios? Então, assim, o Ricardo já até abordou bastante, assim, com a gente nas aulas, essa alteração. Então, quem conhece a Lei 13.874 de 2019, responde corretamente, né? Que é o artigo 1052, que teve essa alteração pela 13.874, falando que a sociedade agora ela pode ser, sim, unipessoal. A sociedade limitada pode ser constituída por uma ou mais pessoas. Artigo 1052. Parágrafo 1º, a sociedade limitada pode ser constituída por uma ou mais pessoas. Então, agora, a sociedade limitada admite a sociedade unipessoal, né? Então, a alternativa correta é a alternativa B. Mas vamos ver aqui, porque as outras estão erradas. Alternativa A. A responsabilidade do sócio é restrita ao capital social da empresa? Não, nós vemos que, pelo artigo 1052, que a responsabilidade dele é restrita às suas cotas. É o caput do artigo 1052, olha lá, cada sócio é restrito ao valor de suas cotas. Agora, a alternativa C, também é errada, porque a empresa responde solidariamente pela omissão na integralização do capital social? Também a resposta no 1052, e o Ricardo já abordou isso aqui insistentemente, né, que a responsabilidade não é da sociedade, é dos sócios. Então, os sócios, eles vão responder solidariamente pela integralização do capital social, que é aquela questão do sócio, que apesar de ter subscrito aí 20%, apenas integralizou 10%. Então, os demais sócios são responsáveis por essa integralização do capital social. Alternativa D está errada, porque a gente viu aí que as cotas, elas podem ser divididas de forma igual ou desiguais. É o artigo 1055, caput aí, ó, divide-se em cotas iguais ou desiguais. E a alternativa E também é falsa,
porque é aquela questão que a gente viu que é vedada a contribuição que consista em prestação de serviços. Então, artigo 1055, parágrafo 2º. Então, a alternativa correta é a letra B, que é a alteração incluída pela Lei de Liberdade Econômica 13.874 de 2019. Tudo certo? Vamos, então, para a próxima também, de 2020. Um grupo de amigos constituiu uma sociedade limitada para exploração da atividade de organização de festas de casamento. O capital social dessa espécie de sociedade divide-se em cotas que poderão ser desiguais? Divide-se em ações que poderão ser ordinárias ou preferenciais? C. Poderá ser integralizado mediante a prestação de serviços? D. Divide-se em ações ou cotas? E. Divide-se em cotas que não admitem condomínio? Então, aqui, nós vimos que sociedade limitada, nós tratamos de quê? Cotas, né? Ações se referem a sociedades anônimas, que a gente já começou a ver aí na aula de sábado e vamos continuar assistindo na próxima aula. Vimos aqui insistentemente que não, sociedade limitada não pode ser integralizada mediante prestação de serviços. Então, ficamos aqui, se trata de sociedade limitada, trata-se de cotas. Poderão ser desiguais? Sim, né? Vimos aqui no artigo 1055 que podem sim ser desiguais. E a letra D, ela tá errada porque a letra E, desculpa, porque fala que não admitem condomínio. E aqui o artigo 1056, ele trata justamente sobre o caso de condomínio de cota. A cota, ela é indivisível em relação à sociedade, mas ela pode, sim, ter mais de um proprietário. Vamos supor, um pai que cede uma cota da empresa para 2 irmãos. Então, esses 2 irmãos são coproprietários dessa cota, mas a cota perante a sociedade é indivisível, né? Então, é admissível, sim, esse condomínio de cota. Podem ter 2 proprietários ou até mais em relação a uma cota de uma sociedade. Então, a alternativa correta é a letra A, porque as cotas elas podem ser divididas de forma igual ou desigual. Então, foram essas as questões. Tem alguma dúvida, alguma questão? Vocês querem abordar? Tudo ok? Tudo certo, todo mundo comentou tudo certo. Então, essas foram as questões sobre sociedade simples e sociedade limitada. Então, é bom a gente viu aí as questões que tem muito peguinha, eles querem pegar em pequenos detalhes, então a gente tem que tomar muito cuidado e tomar muito cuidado também sobre essa questão de direito empresarial. A gente vê que, como temos vários tipos societários, a gente tem que se atentar bem à leitura do enunciado da questão sobre o que o examinador quer, né? Então é isso. Tranquilo então, pessoal? Oi, estão me ouvindo? Sim, tá. Tranquilo? Finalizaram as questões, então? Finalizamos. Perfeito. Bom, Stephanie, eu queria te agradecer mais uma vez, tá? Agradecer o D'Artagnan. Lembrei uma coisa aqui, Stephanie, só para não esquecer de te falar. Tem um TCC que eu mandei pro D'Artagnan, na verdade está até disponível no banco, no repositório aí da biblioteca, em que o raciocínio é muito bem amarradinho e entra nessa discussão aí. O assunto é exatamente como que você liquida a cota quando aquela cota é pertencente a um dos cônjuges que se divorciou. Então, na prática, a gente sabe que o regime de bens faz com que aquela cota seja um condomínio, mas na sociedade, né, o que vai acontecer? Na sociedade, se aquele sócio que está no nome dele a cota, ele se divorcia da esposa, em tese não teria como a esposa ir lá e pedir a liquidação.
E a Nayara, que foi a aluna que defendeu esse TCC, não lembro exatamente de qual ano que é, deve ser 2018, 2017, uma coisa assim, ela construiu um raciocínio muito bem amarradinho. Eu já mandei para o D'Artagnan, depois eu mando para você também, meu celular está carregando, eu não consigo enviar agora, foi pelo WhatsApp. Mas, assim, eu acho que essa interação entre você que mestrando e os alunos, ela é de fundamental importância, porque, assim, eu ouvi o seu comentário aí no sentido, enquanto a gente ainda tinha concurso. Pessoal, a gente está passando por um momento, digamos assim, completamente atípico, né? Muitos falam em novo normal, eu não concordo muito com isso, porque eu acho que, assim, a gente não vai ter novo normal. Na verdade, a gente vai ter que se preparar para o momento em que as coisas saem uma vacina, organizar, vamos dizer assim, a política econômica do próprio Estado. Isso eu acho que até que demora um pouquinho, mas que quem está agora tendo a oportunidade de estudar, de aprender, de se desenvolver, perfeito. Aqui, ó, o João Vitor já até mandou, né? É um TCC muito bom, que o raciocínio foi muito bem estruturado, foi orientado pelo professor Cristiano. Eu tive a honra de ser convidado para participar da banca. Mas, assim, mais cedo ou mais tarde, né? Eu costumo brincar, falar assim, servidor público morre, se aposenta, então mais cedo ou mais tarde precisa, né? Então, quem está preparado, quem vai se desenvolvendo, uma hora vai surgir essa oportunidade. Fora isso, né? O mínimo que vocês vão ter que ter de preparo, e aqui eu estou falando com alunos de quinto período, que creio eu que a situação já vai estar diferente quando vocês estiverem se formando ou estiverem podendo fazer prova de OAB, o mínimo que tem que fazer é uma prova de OAB, né, pessoal? Então, na prova da OAB não tem como fugir do direito empresarial. Para ser sincero, né, o concurso que a Stephanie fez foi um concurso um pouquinho diferenciado também, porque, se eu não me engano, nem todas as disciplinas do direito caem, né, Stephanie, no procurador municipal, né? Não, por exemplo, parte penal não cai. Então, agora, o direito empresarial, ele costuma ser meio que calcanhar de Aquiles, né, do pessoal que vai fazer concurso para magistratura, para o Ministério Público, assim vai. Né, isso eu já ouvi de presidente de banca examinadora. Nós temos um juiz aqui na faculdade, o professor Lincoln, já me disse, ele falou, olha, o pessoal tem dificuldade, né, na hora que eu estou lá na banca, eu vou fazer questões de direito empresarial, eles não dominam. E direito empresarial compõe, inclusive, né, o edital do certame para juiz federal. Então, o que vocês têm que ter em mente, penso eu que é isso, sabe? É saber que essa situação vai passar e o que pode ser de prejuízo para vocês no futuro é exatamente o tempo que está se perdendo agora. Então, se você consegue desenvolver a ponto de dar algum sentido útil a esse momento todo, é o que eu insisto muito nessa disciplina nossa, pessoal. Em tese, né, o contato pessoal, eu conseguir estar dando aula para vocês ali, lendo as expressões de vocês, muitas vezes eu já percebi que eu antecipo as dúvidas de vocês, porque eu já sei o que o aluno vai perguntar e tudo mais, é muito rico. Mas já que a gente não tem isso, vamos aproveitar aqui, ó, tem a Stephanie, tem o D'Artagnan, tem esse tipo de estratégia que a gente está desenvolvendo. Para o próximo semestre ainda pretendo incluir, né, alguns vídeos ainda mais interativos, então a gente vai melhorando no que a gente pode. Fora isso, né, como eu sempre digo, estou à disposição de vocês, tá? A Stephanie e o D'Artagnan, eu procuro interferir o mínimo, né, nesse momento, para que eles tenham a experiência mesmo de ser professor. Mas, obviamente, quando a gente pode complementar, a gente complementa. E aí, mais uma vez, obrigado, viu, Stephanie? Obrigado, pessoal, por toda a atenção de vocês, né? E na semana que vem eu peço que sejam 2 julgados sobre SA, sendo que, assim, de preferência um sobre aquela questão da Afex Societatis em sociedade anônima, em companhia, e as resoluções de questões, né? Vocês vão até acabar encontrando alguma questãozinha de concurso sobre isso, mas não precisa ter muito trabalho de ficar procurando esse assunto específico, não. Peguem questões sobre SA que caiu em prova de OAB, né, em prova de cartório, costumam cobrar bastante, né, para a gente ter uma noçãozinha aí e conseguir resolvê-las para a semana que vem. Aí na semana que vem, creio eu que a gente já consegue alinhar as 2 turmas, porque quarta-feira agora a gente faz, para ficar bem equiparado, um julgado, né, de SA. E você resolveu, foi 8 questões, Stephanie? Quantas questões foram aí? Foram Eu 8 perdi a hoje. conta. 8. Então resolvam só 4 questões na quarta-feira e um julgado só, que aí a gente consegue alinhar as turmas, né? A gente atrasa um pouquinho o pessoal da noite para poder fazer com que o pessoal da manhã chegue junto, né, na próxima semana. E aí na semana que vem
a gente também faz mais um julgado e 4 questões para a turma da noite, só que na segunda-feira a gente concentra a turma da manhã com 2 julgados e 8 questões. Fechou? Ok, fechou. Obrigado, gente. Obrigada. Valeu mesmo. Um grande abraço para vocês. Fiquem com Deus. Deixa eu encerrar aqui, então, a nossa gravação.